Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concede a sua infinita bondade e misericórdia. É o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Ele usa da sua benignidade e misericórdia como quer. Assim como Deus disse a Moisés, assim o Filho é amado com o Pai e o Espírito Santo, que é um só, utiliza da mesma forma, da misericórdia e da benignidade, um mistério como que é. Mas aqueles que andam segundo a sua justiça têm a possibilidade de serem beneficiados, porque Deus abomina as atitudes ímpias, a iniquidade. Ele alegra daqueles que andam segundo a equidade, segundo a sua justiça, segundo a imparcialidade, não fazendo acepção de pessoas, anunciando a verdade a todos os povos, línguas e nações, porque sábio é aquele que ganha uma alma. Sábia é a nação que tem um entendimento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o Deus Altíssimo, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, para que tenha o temor do Deus Altíssimo, que o seu princípio é o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. Mas muitos, assim como ele criou, reservou um lugar para aqueles que o amam e depositam a sua confiança, assim também existe um lugar onde o fogo não se apaga, por conta da imparcialidade de Deus. Assim como criou animais puros, criou os impuros, assim como tem a luz, tem as trevas, mas aqueles que perseveram segundo a luz estão com a incumbência de expulsar todo mal, segundo a benevolência, porque abrindo a mente daqueles que estão com a mente corrompida, aqueles que estão segundo as trevas, da qual a palavra nos diz, o Deus desta era perversa, segundo o entendimento dos descrentes, para que não creem na revelação do Evangelho, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, da qual a Bíblia diz que homens de fé falavam face a face com Deus. Moisés falava face a face. Davi diz que via o céu aberto e via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. Assim como o Filho amado que está com o governo sobre os seus ombros tem cuidado de nós e nos concedido vitória dia após dia, porque a Bíblia diz também que ninguém nunca viu a Deus, e sim eles viam por aquele que revela. Na antiga aliança, Cristo, ungido de Deus, e através da nova aliança, Jesus, que veio na glória, na majestade. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras, e o rejeitaram. Diziam que conheciam o Deus Altíssimo, mas na verdade, se o conhecesse, o Filho não falava dele, mas falava do Pai, e não o reconheceram. Cultuavam um outro, seus deuses, cultuavam as suas tradições judaicas, que a cada dia os distanciavam mais ainda
dele. Cultuavam as suas purificações exteriores, doutrinas religiosas que são impossíveis de o salvar, e ainda distancia o povo, engana o povo com as suas tradições. Atualmente não é diferente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele disse: há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Assim, são os verdadeiros adoradores, aqueles que o seguem segundo ele tudo opera e executa em nós. O Deus Altíssimo agrada das atitudes dos verdadeiros adoradores, porque ele nos conhece através das atitudes e sabem daqueles que exalam um bom perfume em Cristo. E assim, em mais um dia, mais uma semana que ele nos concede, de vitória, dia após dia, porque fiel é aquele que prometeu que vem buscar um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração. Está escrito: ninguém seria necessário mais ensinar ao povo quem é Deus. Ele é aquele que, através do Espírito de Cristo, convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos. Ele está pronto e preparado para toda boa obra, e ele está convencendo o povo dos seus pecados. Ele desmiuça toda a dureza do coração. Ele é aquele que renova o povo num espírito reto. Ele é aquele que aparta o povo daqueles que são como lobos ferozes, exterior de ovelha, mas o interior é como um lobo feroz. Aqueles que o seu Deus é o seu estômago, aqueles que comem a carne e arrancam a lã das ovelhas. Mas a ira do Cordeiro se levanta contra os falsos, contra os enganadores, contra os mercenários, que são os primeiros a fugir quando o lobo afugenta as ovelhas. Jesus, é aquele que os vence com um sopro de sua boca, sem intervenção humana. E ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa. Porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela casa de comércio. Ele é aquele que se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. Ele é aquele que muda os tempos e as estações. A um ele rebaixa e o outro ele promove, porque agindo ele ninguém impedirá. Ele derruba a mesa dos cambistas, dos que vendem pombos, porque aqueles que fazem da casa do pai de salteadores, de ladrões, ele se opõe aos arrogantes. E em mais uma semana ele está purificando o templo segundo o anjo do concerto. Aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, não há perdão. A estes nem oreis, aqueles que têm o discernimento. Ainda que oreis, não vos ouvireis. Assim diz o Senhor. Aqueles que ainda têm o seu nome escrito na Jerusalém celestial serão purificados como sabão de lavandeiros, assim como o crisol é para o ouro e para a prata. E porque a qualidade das obras são provadas pelo fogo. E ele disse: vos batizarei com Espírito Santo e com fogo. E assim ele tem agido no meio de nós, com graça, com a justiça, a equidade, a imparcialidade. Ele tem um cetro de ferro que despedaça todo barro. Nenhum barro pode contender com seu oleiro, porque faz assim, porque procede assim. E tudo é possível àquele que crê, o justo viverá pela fé, e assim ele está procedendo
em todo o mundo, segundo a sua palavra, que declara que céus e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.